tudo que tem a ver com lei da atração, todas as pessoas na internet falam sobre frequência vibracional. Eu sou a única que mostra, que comprova, que traz evidências científicas de que a vibração, essa frequência vibracional, é uma metáfora. Vou tomar nota aqui para você também anotar. É uma metáfora. Você sabe o que é uma metáfora? Metáforas são, basicamente, explicando assim de um modo bem simples, são exemplos que você usa para explicar algum fenômeno, para explicar algo que acontece. Então a vibração, ela não é um fato, ela é uma metáfora. Até porque muita gente diz assim, tudo vibra. E nesse momento provavelmente você esteja pensando isso. Lu, mas tudo vibra. Então como que você tem a coragem de dizer que nós não estamos vibrando em determinada frequência? Eu tenho a coragem de te dizer por quê. Não existe nenhum estudo, eu estou olhando bem no seu olho, não existe nenhum estudo que comprove frequência vibracional, não existe. A não ser as ondas de rádio, de micro-ondas, que foi o que eu falei agora há pouquinho. Não tem estudo que comprove onde está esta frequência, onde está essa vibração. Não tem como saber em quantos hertz ela está operando. Não existem comprovações e estudos sobre isso e, inclusive, você pode, eu te desafio a fazer uma pesquisa séria, principalmente pesquisa acadêmica. Eu que sou formada, que tenho formação acadêmica, faço pesquisas acadêmicas o tempo todo. E pesquise a fundo de onde saiu uma das histórias que é o maior conto do vigário sobre lei da atração até hoje. Quer saber qual? Eles têm uma frase que eles dizem assim. Ó, a minha letra é complicada, tá? Mas eu vou fazer o possível para escrever de um jeito que você entenda. Eles dizem assim, tudo vibra. E eu fui fazer pesquisas bem profundas sobre isso e eu não encontrei nenhuma evidência que comprove, com dados científicos, de que realmente essa vibração exista. Então não tem essa história de que tudo vibra. Ah, Lu, não, mas não é bem assim. Não é que tudo, não é que não vibra, é óbvio que vibra. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem movimentos, existe a energia cinética, existe o calor, e quando um corpo ou partículas, ou até mesmo o núcleo do átomo recebe muito calor, ele se movimenta. Então veja bem, quando você coloca água no fogo e ela esquenta, ela começa a se movimentar, esse calor causa esse movimento. E quando está se movimentando, acontece, por causa do movimento, uma vibração. Mas dizer que tudo no universo vibra não é verdade. Não é verdade. Dizer que lei da atração é vibração e que depende da sua frequência vibracional também não é verdade. Então, o primeiro vilão que nós vamos dissecar aqui, desmistificar, é a frequência vibracional, porque ela não é comprovada. A única coisa que existe sobre vibração é um experimento, não é bem um experimento, é um estudo, que eu não sei se você já ouviu falar, mas eu vou mencionar ele aqui, é um estudo bastante complexo, inclusive, que são a teoria das cordas. Teoria das cordas é uma teoria, né, o próprio nome já diz isso, muito antigo, que nunca foi comprovado. Os físicos não reconhecem como verdadeiro, porque eles não conseguiram provas suficientes para sustentar essa teoria. Os pesquisadores, muito menos. Então, nenhum cientista, nenhum físico, nenhum profissional realmente respeitado conseguiu até hoje comprovar que existam essas pequenas cordas. A teoria das cordas é como se dissesse que tudo no universo existe pequenas cordas e que essas cordas estão vibrando. E mesmo que houvessem pequenas cordas, vamos pegar aqui, ó, o núcleo do átomo, né? O núcleo do átomo é o quê? O núcleo do átomo é o que fica bem no final, né? Então, é aquela coisinha minúscula. E existem tantas outras em volta, orbitando, e maiores, que vão criando a matéria, né? Então, a matéria, ela vai ficando densa, ela vai tendo tamanho, espaço, por exemplo, as células do seu corpo. A célula ela pode ser encontrada de maneira isolada, bem lá no centro, bem lá no núcleo. Só que existem tantas outras ao entorno dela que fazem o mesmo papel e que juntas, todas elas agrupadas,
formam os órgãos, formam a pele, o corpo humano e assim por diante. Tudo no universo que tem matéria é composto pelo seu núcleo atômico, ok? Como o grão de areia, mas o grão de areia não é a praia. Você pega um grão de areia e 1 quilo de areia. 1 quilo de areia tem peso, massa, que pode ser medido, massa. O ser humano é massa, ele tem peso, ele ocupa um espaço no universo. Então essa teoria queria comprovar, não conseguiram comprovar até agora, que lá no final disso tudo existiam pequenas cordas que faziam um certo movimento e que esse movimento eles chamam de vibração. Mas essa teoria nunca foi comprovada, nunca foi respeitada, nunca foi levada a sério, nunca foi considerada. Por quê? Porque não existem provas sobre isso. E mesmo que existisse lá no fundo, nós seres humanos, por exemplo, não somos uma célula isolada, nós somos a junção de N células. Então não dá para levar em consideração algo que está muito lá no fundo para o tamanho da galáxia, do universo ou do próprio ser humano. Enquanto você fica aí tentando alinhar a sua frequência vibracional, tentando buscar qual é a frequência dos seus sonhos para a lei da atração funcionar, você fica igual o Indiana Jones, querendo encontrar lá o tesouro perdido, mas não vai conseguir. Indiana Jones e a busca do tesouro, a lenda do tesouro perdido. Tem aquele filme também do Nicolas Cage, né? A lenda do tesouro perdido. O que é que o Nicolas Cage encontra nesse filme? Uma pista que leva para outra pista, para outro mapa, mas ele não chega em lugar nenhum. Então esta frequência que você está buscando e que você vem pagando caro para aprender sobre isso, literalmente não existe. Não existe. Eu já desafiei várias pessoas que me provassem o contrário e não existem provas. Porque ela não é real, ela é uma metáfora.